Olá, amigos e amigas. Mais uma hora do café, um bate-papo informal sobre temas do momento, polêmicos ou não. Sabe aquele papo gostoso que a gente tem? É um tempo para a gente refletir, conhecer algumas coisas novas, bater papo, ou então trazer um debate, trazer alguma coisa no debate. E então, vamos ao nosso café especial. O nosso tema de hoje é desbloquear a criatividade, o nosso potencial criativo. E nós aprendemos, sabe, como é que a gente sabe para liberar a nossa imaginação, criatividade e imaginação. Como é que nós podemos fazer isso? Quais são os tópicos, quais são os pontos? E eu anotei aqui 8 pontos que serão interessantes para depois vocês comentarem, fazer a inscrição no canal, seguirem e fazerem perguntas, porque, como você sabe, toda sexta-feira, 19h30, nós temos a Hora do Café. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre esses 8 pontos. Eu anotei para que o nosso papo não fique muito longo, então eu anotei. A primeira coisa que nós temos que estar olhando é que algumas pessoas têm medo ou risco do fracasso. Por algum motivo, já tentaram ser criativos, já tentaram fazer algumas coisas e tiveram fracasso. Só que tem uma coisa interessante na criatividade, que o fracasso, o errar, o tentar e não dar certo, é alguma coisa para quem trabalha com criatividade, para quem quer, que espera a mudança, que consegue enxergar o novo, é algo natural e normal. O fracasso ou estar dando errado porque eu estou tentando e não consigo é totalmente natural. Se vocês fizerem uma análise, se a gente fizer uma análise e começar a pegar as histórias das pessoas, né, daqueles grandes criativos, ou então daquela pessoa que não precisa ser grande. E aí esse é um dos tópicos que eu vou comentar, inclusive de um curso que eu vou fazer, um trabalho bem tranquilo, um bate-papo mais aprofundado sobre o assunto. Mas eu vou comentar somente esses 8 itens que eu anotei. O risco do fracasso. Então, a primeira dica: afaste e não ache que você não vai acertar sempre. Você vai errar, e o erro faz parte do processo de aprendizagem, de conhecimento para a criatividade. Só que, só uma historinha interessante. Muitas pessoas olham e conversam comigo sobre criatividade achando que eu tenho que ser um cara totalmente diferente, que eu tenho que fazer muitas coisas diferentes. E não. Eu acho que a criatividade, as estratégias de criatividade são aquelas que começam para atender o nosso dia a dia, atender algumas coisas. E eu vou contar daqui a pouquinho uma história muito interessante para o trabalho. Então, primeiro ponto, afaste o processo de que fracasso existe. Existe sucesso porque em cada etapa, cada ideia que tem, você pode aprender um novo, pode começar a trabalhar com a sua imaginação. O segundo ponto é que tem pessoas que têm resistência às mudanças. E isso é muito natural. E em vez de a gente ficar olhando e falando, nós precisamos mudar, a gente tem que entender que nós estamos mudando o tempo. Desde o começo dos tempos, desde o começo que nós nos conhecemos como seres humanos, que nós temos essa capacidade, nós estamos mudando. Só que a diferença hoje é que as mudanças estão muito mais rápidas, elas estão uma evolução muito grande. Então, quando você pede para as pessoas, precisamos mudar, você fala, não, mas espera aí, vamos ter calma, não vamos mudar, não é preciso mudar. Mas ninguém está dizendo, com a criatividade, que você tem que mudar aquilo que está dando certo. Você aprimora aquilo que está dando certo. Então, esse é um conceito muito interessante. Você aprimora, mantém aquilo que está dando certo e trabalha com aquelas coisas novas, aquilo que você pode melhorar. Então, uma das grandes questões para a gente trabalhar em mudança é que ela existe. O primeiro ponto é, é, é algo que a gente não pode recusar ou dizer que ela não existe. Ela existe. O que eu tenho que fazer? Aprimorar aqueles pontos que estão dando certo com pequenas alterações, com pequena
com uma pequena criatividade e trazer o novo nas discussões. Porque nós estamos pensando nisso, nós queremos isso. E nós temos hoje muitas ferramentas, muitas estratégias que facilitam o processo de ter muitas ideias e ter novos projetos para atender tantas questões, tantos problemas que nós temos, tantos desejos, tantas necessidades de aprimoramento enquanto seres humanos. O terceiro ponto é que existe uma pressão das organizações e das pessoas pela conformidade. O que se chama conformidade? Eu entro naquela forma, né? Essa pressão de ficar naquela forma. Vamos continuar como está. Vai além da resistência à mudança. Vai na questão do eu entro, mesmo que esteja pressionado, isso porque a gente fala da pressão, eu entro na forma. E essa forma evita com que eu expanda. E o nosso pensamento vai muito mais longe e expande. E eu vou dar uma ideia para vocês do que aconteceu, e aqui vem a primeira história interessante. Eu estava num evento, e nesse evento tinha um adolescente, uma moça, uma jovem, e a sua mãe. As duas, com jeitos diferentes, óbvio, né? Com uma maneira de mostrar, com roupas diferentes, forma de vestir, forma de falar, eram duas pessoas diferentes, embora fossem mães, mãe e filha. Em um determinado momento, eu falei de criatividade, a menina, a moça, chegou e falou, não, mas eu não sou criativa. Aí, ponto a ponto, eu comecei fazendo algumas perguntas a respeito do dia a dia dela. Você não é criativa? Então, vamos pensar no seguinte. Olhando para sua mãe da forma como ela se veste. Tá bom. Você gostaria de usar o mesmo tipo de roupa? Não, não é meu estilo. Muito bem. Quando você pensa nisso, você começou a imaginar. Quando você saiu de casa para vir hoje até o local, você pensou automaticamente em alguma coisa que fosse agradável para você. Por que você usou esse tipo de roupa? Como que você escolheu esse tipo de roupa? Porque ela fica mais bonita, porque ela é isso, porque ela é aquilo e tal. Então, à medida que ela foi contando a história de como ela escolheu aquela roupa para vir até o evento, ela começou a pensar, não, mas peraí, para isso eu tive que ser criativa, eu tive que pegar um colarzinho, as pulseiras, eu olhei e falei, opa, a criatividade está no nosso dia a dia, está nas coisas que nós fazemos, que muitas vezes não temos consciência desse processo. E ser uma pessoa criativa, né, não é simplesmente ter grandes ideias, ser uma grande. Hoje, a moda dos influenciadores, que têm ideias fantásticas. Não, não precisa ser assim. Nós podemos usar a criatividade no nosso dia a dia, nas coisas que nós fazemos cotidianamente, melhorando aos poucos. Não podemos nos comparar aos grandes criadores, os grandes criativos, os grandes inventores. Nós temos que olhar para dentro da gente e achar o nosso caminho. E esse é o processo. No curso que eu vou fazer, que é um curso muito rápido, no curso que eu vou dar, que eu vou mostrar para vocês, que eu tenho um segredo até o final do nosso bate-papo, eu vou contar esse segredo, como é que vai ser, eu conto justamente desses grandes criativos. Lógico que tem pessoas que têm uma criatividade extrema, mas à custa de muita reflexão, à custa de muita estratégia, à custa de muita autocrítica e não autocensura. E essa é uma questão muito interessante. A gente tem uma cultura de crítica. Em algumas organizações, algumas pessoas têm uma cultura de crítica, ou seja, têm medo de serem criticadas por aquilo que está tendo ideia. Aí eu fico imaginando quando o sujeito pegou e falou, vou criar a roda. E tem gente que pode ser criticado e falar, mas para que a roda? Eu vou criar um carro. Para que um carro? Eu estou criando. Mas para quê? Tem sempre alguém que vai fazer uma crítica. As pessoas têm, porque elas estão amarradas àquelas resistências, às crenças antigas, de que nada pode mudar, de que não vai passar. Se nós fôssemos pensar assim, hoje não teríamos internet.
não teríamos maneira, como eu estou fazendo agora, de colocar na tela que eu estou a milhares de quilômetros desse local maravilhoso que é Foz do Iguaçu. Talvez não milhares de quilômetros, mas quase 1.000 quilômetros de distância. Como isso aconteceu? Como isso fez? E quem começou isso? Alguém deve lembrar daquela pessoa que criticava, né? Quando você queria entrar na internet, você tinha que discar no, no telefone e aparecia aquele barulho e entrava e você ficava e ninguém conseguia, se era um telefone fixo, ninguém conseguia entrar para conversar com você, ou se fizesse a ligação, caía a internet. Como é que começou? E o que as pessoas começaram a pensar? Vamos trabalhar um pouco mais isso. Então, primeiro ponto, deixe de de fazer a sua autocensura e não se importe com a censura crítica que pode vir de outras pessoas. Essa é a quarta dica. Esqueça a crítica. Tente, olhe e tenha uma estratégia de apresentação daquele projeto. Isso também é uma coisa importante. Porque às vezes você tem boas ideias, faz alguma coisa, mas não sabe como apresentar. Não tem uma maneira correta, uma maneira que possa apresentar a quem pode te ajudar, ou mesmo para você. Bom, uma outra coisa também que é muito importante é que em algumas organizações, em algumas pessoas, estão tão atarefadas que falta tempo. Tem falta de tempo, falta de recursos para parar e pensar no que pode fazer. E aí cria hábitos que impedem que você tenha alguns segundos, alguns minutos, algum tempo para pensar no novo, para liberar a sua imaginação. Alguém fala que você pode fazer. Eu imagino aquelas pessoas que estão fazendo algo agora, estão sentadas, estão falando, isso aqui não vai dar certo. Toda vez que você faz isso, você está... Porque agora eu preciso fazer alguma coisa do meu dia a dia. E nós temos condições, sim, de eliminar, começar a eliminar aquilo que não tem nenhuma tarefa, não tem nenhuma importância. Para começar a fazer o quê? Começar a ter ideias. E para isso, hoje nós temos ferramentas muito fortes. Os recursos que nós temos hoje, a inteligência artificial, ChatGPT e tantos outros que a gente conhece, a inteligência artificial que ajuda você a ter mais ideias, a aprimorar isso aqui. Então, hoje, falta de tempo ou falta de recursos não significa que você não possa fazer isso. Então, esse é o quinto ponto. Nós temos lá. Sexto ponto. Nós temos em algumas pessoas e algumas organizações têm uma estrutura hierárquica rígida. Não pense em fazer nada diferente. Por favor, faça exatamente como tem sido feito, que tem dado certo até agora. Nada errado nesse ponto. Essa estrutura rígida e o pensamento rígido, em que você não pode pensar diferente porque aquilo está dando resultado, tudo bem. A ideia é pegar isso que está dando certo e aprimorar isso. A gente chama de adaptação. Você adaptar, fazer pequenas mudanças, ter pequenas ideias poucas que fazem pequenas mudanças que, quando você percebe, passado algum tempo, você já está com uma mudança extremamente grande. Vamos dar um exemplo prático. Eu conheci a minha madrinha, né? Madrinha de batizado. Ela tinha na casa dela uma geladeira que era alimentada todos os dias, né? Aquelas geladoras antigas, que era alimentada todos os dias com uma pedra enorme de gelo, e o sujeito passava todo dia na porta da casa dela e jogava aquela pedra. Ela pegava e tinha um martelinho especial, quebrava
e colocava dentro da geladeira para conservar alguns alimentos, né? Todos. Eu estou falando de 50 anos atrás, muito mais, 60 anos atrás. Okay? Há 60 anos atrás, quando você precisava fazer uma ligação a longa distância, você tinha que ir em determinadas cidades, pedir para a telefonista, na central telefônica, dizia para você que horário ela podia fazer a ligação, e você tinha que voltar naquele lugar, entrar numa cabine, e aí você ficava, alô, alô, e dependendo do tipo de ligação, da distância da ligação, parece que você estava conversando com uma pessoa em outro planeta, em outro lugar, em outro hemisfério. Você já imaginaram que hoje a gente consegue fazer isso com 2 toques? Conversar com qualquer pessoa do mundo, em qualquer lugar, basta que tenha acesso, não só à internet, mas alguma coisa que... Então, essa estrutura rígida fez com que muitas empresas falissem. Muitas pessoas que têm esse pensamento rígido não tinham a capacidade de conquistar novos espaços dentro da organização, porque aquilo era a melhor maneira e a única maneira que eles tinham de fazer as coisas. Então, quebre a sua estrutura, o pensamento rígido. Se você é um líder, trabalhe com incentivo para que as pessoas não tenham essa coisa da rigidez na hierarquia, para que elas possam pensar diferente. No começo pode ser um pouco difícil, mas é simples. Eu sempre tenho essa frase. Para algumas coisas é difícil, mas são coisas simples. E parece que para algumas pessoas a simplicidade, que é característica da criatividade, é alguma coisa que deixa difícil entender. Bom, sétimo, medo do desconhecido. E aí, meus amigos e minhas amigas, alguém que está sempre assistindo a Hora do Café, o desconhecido é sempre, ele vai sempre existir. Nós sabemos hoje o que está acontecendo. Nós temos algumas ideias básicas do que poderá acontecer no futuro, mas ele é incerto. E à medida que as coisas estão acontecendo, que essas mudanças estão acontecendo, porque nós mesmos estamos querendo essas mudanças, enquanto consumidores, enquanto cidadãos, enquanto tudo que está acontecendo, ele é desconhecido. O medo do desconhecido sempre atrapalha o processo de criatividade. Deixa como está, e aí eu junto também na questão oitava. Deixa como está para não mexer, porque aí eu estou acomodado. Eu estou tendo alguns resultados. Uma frase que é difícil que a gente entender. Ruim com ele, pior sem ele. Né? Mais vale um passarinho na mão do que dois voando. E algumas coisas que restringem você a ter novas ideias. Quando a gente fala isso, um trabalho ruim com ele, mas pior sem ele, quando eu me fixo nesse processo de ter medo do que pode acontecer, portanto, eu me acomodo, eu fico no processo de acomodação. Eu tenho uma situação bem difícil. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês chegam, existe uma lenda, uma história de muito tempo atrás, na cidade de São Paulo, que uma grande parte da cidade de São Paulo, durante um período, ela tinha bondes. E o que era um bonde? Alguns de vocês nem sabem o que é. O bonde era aquele veículo que era alimentado por energia elétrica, passava em cima de trilho, que ficava exatamente no meio da rua. Então, ficava... Ele era alguma coisa extremamente, vamos dizer, mais ou menos barato. Em alguns casos, existem algumas cidades ainda bonde antigo, só para o pessoal conhecer. Só que ele tinha um problema.
Ele atrapalhava todo o trânsito de veículos, mas só que não tinha muitos ônibus, não tinha muitos carros. E aqueles bairros que eram servidos eram bairros mais centrais, que podia fazer toda uma rede elétrica, onde os dois tinha duas parecendo antenas que ligavam diretamente a, e forneciam energia elétrica para os motores do bonde, e o bonde entrava. E ele parava no meio da rua, porque era muito comum, muito raro você ter para que ele desviasse, para que fosse mais rápido, os trilhos ficavam no meio da rua. Um dos grandes construtores de bonde da cidade de São Paulo e ele fazia barulho, porque eram rodas como de trem, né, faziam barulho. Ele resolveu construir um novo bonde que fosse mais confortável, fosse mais leve, pudesse andar mais rápido e não fosse tão barulhento. E ele demorou uns 10 anos para conseguir montar isso. E quando ele lançou esse produto no mercado, ninguém mais queria. Porque já estávamos na época dos ônibus, dos carros, dos veículos automotores, e as ruas estavam com muito mais movimento, e ter um bonde andando no meio da rua atrapalharia não só os pedestres, como toda a cidade. Havia já um novo mundo, e que ele parou de pensar. Ele ficou tão triste que diz a lenda que ele fechou a fábrica e foi embora. Ele não se aprimorou e não procurou enxergar, então, que tudo está acontecendo, o mundo está acontecendo. Algumas pessoas estão tendo ideias fantásticas. Algumas pessoas estão precisando dessas novas ideias, e você mesmo também. Então, as estratégias, e aí que eu vou entrar agora no finalmente do nosso bate-papo, eu vou convidar vocês para conversar comigo. Eu vou montar como nós podemos usar a criatividade, a imaginação e a inovação, quais seriam as estratégias, contando para vocês de uma forma muito rápida, sem nenhum custo para as pessoas, vai ser um presente meu para vocês. Não vai ser na hora do café, vai ser numa terça-feira, em que eu vou mostrar como isso pode ser feito de uma maneira muito simples, com técnicas muito simples. Principalmente porque você pode aprimorar isso. Então, fique aguardando aqui no meu canal. Aproveite, acompanhe no meu Instagram, em todas as redes onde vocês me conhecem, onde você me acompanha, que eu vou dar todo esse processo. Eu estou preparando algum material que seja simples, rápido, direto ao ponto, para que a gente possa entender melhor como a gente pode ser criativo, como a gente pode liberar a nossa imaginação. E não tem problema nenhum. Eu quero terminar com uma frase que eu acho importantíssima, que vem de um dos maiores criativos que já se conhece na história, pelo menos até agora, que é o Walt Disney. O Walt Disney disse a seguinte frase: se nós podemos sonhar, também podemos transformar nos sonhos de. Essa base é todo um processo que ele criou e que, ao longo do tempo, eu vou mostrar que as estruturas de criatividade que ele criou, as ideias, as estratégias, eram muito simples, nada complexas. Só que exigiam uma coisa importante. Dos 8 itens que eu falei, ele não tinha nenhum. Toda vez que surgia algo que o impedia de ser criativo, ele eliminava e falava: não, eu posso fazer. E ele trabalhou com isso e toda a equipe dele até hoje. Pega os grandes nomes, sempre fizeram isso. E não surge de uma hora para outra. É preciso hábito, é preciso estratégia, é preciso treino, é preciso fazer todo dia e tomar consciência de que a criatividade é sempre uma das grandes soluções para a melhoria da qualidade de vida minha, de vocês e do mundo todo.
Hora do Café termina aqui, agradecendo a vocês. Mas se o seu café, se esse café estava gostoso, se ele está adoçado ou não, é importante que você pense nisso. Se o papo é bom, né? Ele, café desce redondinho. Acompanhe nossa aula do café, faça comentários, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima aula do café. Sexta-feira, sempre às 19h30. Até mais.